Obrigado, Geise, pela leitura que nos encanta sempre, a leitura desse texto que mexe com a humanidade. Esse é o texto bíblico que todo cristão precisa conhecer com intimidade. Todo cristão precisa ter a noção exata desse encontro aqui. Nós dissemos na semana passada, quando iniciamos essa série Encontros com Jesus, e vamos continuar dizendo por algumas semanas, que a vida é feita de encontros. A vida é feita de encontros. Tudo na vida depende ou dependeu ou foi influenciado por um encontro, dos mais diversos. Encontros relevantes, encontros significativos deram um direcionamento à sua vida. Aqueles que se encontraram com Jesus Cristo, por exemplo, numa esquina da vida, sabem que esse tipo de encontro marca de fato a existência humana. Aqui nessa série que nós começamos na semana passada, chamada Encontros com Jesus, nós vamos passear durante algumas semanas em diferentes capítulos, em diferentes episódios do Evangelho de João, e todos eles vão tratar sempre de um encontro de alguém com a figura, com a pessoa de Jesus Cristo. Nós vamos tratar, como tratamos na semana passada, daquele encontro de Jesus com a mulher samaritana. Hoje nós estamos tratando de um outro encontro que vocês já ouviram, já leram e já viram o quanto é relevante esse encontro. Nessa série, nós vamos ver com Jesus andando ali pela Terra Santa, encontrando gente que teve a sua vida transformada por conta exatamente de um desses encontros com Jesus Cristo. Vamos ver que ele, de fato, teve encontros com várias pessoas, mas alguns deles foram profundamente verdadeiros. Esse, por exemplo, que nós acabamos de ler e de avaliar, de estudar e de se envolver de alguma forma, é um encontro que podemos atestar verdadeiro com Jesus. E aí você pode me perguntar, mas por que esse encontro é atestadamente um encontro verdadeiro? Se você for no texto, você vai acompanhar comigo, você vai ver. Jesus estava ali por Jerusalém, ao que parece época da Páscoa, se seguir uma sequência lógica aí na cronologia dos eventos que são narrados no Evangelho. E Nicodemos foi procurar Jesus à noite. Ora, talvez, analisando aqui, algumas possibilidades, e muita gente especula e ninguém pode exatamente saber isso. Mas talvez porque ele quisesse mais privacidade, talvez da sua parte, porque não quisesse ser visto com Jesus Cristo, uma vez que ele era um líder judeu, era um teólogo judeu, líder do Sinédrio, que era a instituição mais alta de autoridade judaica que era permitido pelo Império Romano, era o Sinédrio, ele fazia parte desse Sinédrio. Talvez ele não quisesse ser visto com Jesus e por isso procurou Jesus à noite. É possível que sim, mas não necessariamente. Talvez por desejar um tempo mais exclusivo com Jesus, uma vez que ele era um teólogo, e o teólogo judaico do Sinédrio, ele cuidava da espiritualidade de Israel, ele tinha que avaliar aquilo com muito cuidado, porque afinal de contas, multidões estavam seguindo Jesus, a cidade estava em reboliço por causa da presença de Jesus nessa época. Então talvez ele quisesse um tempo mais exclusivo, é bem possível, porque no meio das multidões ele não poderia nunca ter uma conversa do tipo que ele teve com Jesus aqui. Na realidade, não se sabe porque ele foi à noite. A verdade é que ele foi e foi à noite. Isso é que é o mais importante. Essa figura de Nicodemos também é bom que a gente entenda, ela fica muito, muito bem definida aqui no texto bíblico. Ele era um dos principais dos fariseus, ou seja, era uma pessoa de presença na sociedade judaica, líder judeu, como eu falei, membro do Sinédrio, que era a alta corte judaica.
ele ser mestre em Israel, isso tem uma significância grande, porque sendo ele mestre, ele tinha a obrigação ou a tarefa de cuidar da espiritualidade de Israel. Eu quero denotar isso aqui. Então ele estava buscando a melhor compreensão do ensino de Jesus, coisa que todos nós devemos fazer como cristãos. O que eu acho interessante é que ele faz aqui, nesse encontro, a figura de Nicodemos, mesmo indo à noite, não interessa o horário, mas ele faz perguntas que me parecem muito sinceras. São perguntas muito sinceras. Se você presta atenção, são perguntas que parece que vêm mesmo do seu coração. Todo o tempo ele deseja saber um pouco mais acerca de Jesus, um pouco mais acerca da sua mensagem. Ele começa admitindo que Jesus vinha de Deus, quando ele diz, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Sabemos, talvez por retórica ou porque ele estava concordando com outras pessoas. Então, pelo que nós vimos aqui, ele teve um verdadeiro encontro sincero com Jesus. E por que você pode atestar isso? Nicodemos aparece 3 vezes no Novo Testamento. Todas 3 no Evangelho de João, em capítulos diferentes. Primeiro encontro, esse que nós estamos vendo aqui, ele aparece em João 3, que é o primeiro encontro dele com Jesus. Depois ele não é mais citado, de repente ele aparece, você pode observar na sua Bíblia, em João 7, em um outro episódio muito interessante. Eu posso atestar que ele teve um encontro verdadeiro, ou estava tendo, porque em João 7, se você olhar aqui no versículo 50, mais ou menos por aí, a partir do 45, havia a perseguição de Jesus e a polícia do Sinédrio estava procurando prender Jesus e mandou para lá uns soldados judeus lá do Sinédrio. E quando eles voltam para prestar conta ao Sinédrio, eles voltam sem Jesus. E o pessoal lá do Sinédrio pergunta: o que foi que houve? Por que você não trouxe ele com você? Olha o que ele responde. Os soldados disseram, os soldados ficaram encantados com Jesus. Essa é a verdade. Agora, quem não fica encantado com Jesus? Quando alguém tem um encontro com Jesus, quem não se encanta com Jesus? Olha o que eles dizem. Finalmente os guardas do templo voltaram, acho tão engraçado isso, e disseram ao chefe dos sacerdotes, os fariseus, os quais lhe perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Versículo 45. 46. Ninguém jamais falou de maneira como esse homem, declararam os guardas. Como quem diz, a gente não podia prender ele. Ninguém nunca falou como ele. Os guardas estavam encantados com Jesus. E aí no Sinédrio, quem estava lá? Nicodemos, que era membro do Sinédrio. Porque os homens lá, os homens do templo do Sinédrio, estavam dizendo: será que também vocês foram enganados? Aos guardas perguntaram os fariseus: por acaso alguém das autoridades dos fariseus creu nele? Não, mas essa ralé que nada entende da lei, que é maldita. Aí se levanta um cidadão no meio do Sinédrio. Quem é ele? Nicodemos. Olha o que Nicodemos diz. Nicodemos, um deles que antes tinha procurado Jesus, perguntou, saiu na defesa: a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está dizendo? Já estava saindo na defesa de Jesus. Nicodemos está dizendo: olha gente, peraí, a nossa lei pode condenar alguém sem dar a ele o direito de defesa? Você vê que Nicodemos, do capítulo 3 para cá, ele já andou raciocinando, pensando, construindo a sua espiritualidade e absorvendo algumas coisas que Jesus vinha dizendo. E mais na frente, ainda mais, se você for lá no versículo 19, no capítulo 19, aliás, no versículo 30, eu vou ler para adiantar para você aqui, se eu encontrar mais rápido que você, que essa minha Bíblia, ela tem um papel tão fino que ele não passa. Passou aqui. No versículo 39, quando eles estão cuidando do corpo de Jesus, não de nós, mas do corpo físico de Jesus, ali por sepultamento, no versículo 38, depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Era outro homem importante. Com
Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de quem? De Nicodemos. Levou Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés para untar o corpo de Jesus, o que era algo muito caro. Nicodemos não só saiu defendendo Jesus no capítulo 7, isso não tem uma cronologia exata, mas ele saiu agora, ele não está só defendendo, ele está com os discípulos, José de Arimateia e os demais, cuidando do sepultamento de Jesus. Ora, por que nós sabemos que ele teve um encontro verdadeiro? Por esse fato, e eu insisto nisso, quem de fato tem um encontro verdadeiro com Jesus, existe um antes e um depois. Existe um antes, vai existir sempre um antes e um depois. Em diferentes aspectos na vida, vai existir sempre um antes e um depois. E pelas consequências desse encontro, pelo depois de tudo, baseado nessa história fascinante, nós podemos entender que para ter um encontro verdadeiro com Jesus, eu preciso entender que eu preciso estar interessado. Eu tenho que ter interesse. Tem que partir do meu coração um interesse. Quantas pessoas se encontraram com Jesus no seu tempo de vida, pelo menos nos 3 anos do seu ministério, mais ou menos conhecido? Quantas pessoas, quantas multidões se encontraram em algum momento com Jesus? Quantas você tem um relato de uma transformação especial? Algumas, porque essas são aquelas que mostraram interesse. Vá buscar alguns textos que podem estar agora palpitando na sua mente. Você vê um cego no caminho de Jericó, na entrada de Jericó. Jesus passa por ali, aquele cego foi curado, aquele cego foi sanado da sua cegueira que tinha desde de nascença. E lembra do comportamento do cego? Ele fez o quê? Ficou sentado ali. Aquele tumulto, Jesus passando, ele deve ter dito: o que é que está tendo aí? Que barulho é esse? O pessoal está me incomodando, estou aqui pedindo minha esmola. Quem é que está passando aí? É Jesus de Nazaré. Opa, saltou, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Insistiu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Insistiu: Jesus, filho de Davi, até que Jesus disse: traga esse rapaz aí. Ele teve interesse. Aquele caso da história do juiz, houve interesse, houve insistência, mas houve interesse. Quando há insistência, normalmente é porque há interesse. Mas nós vamos ver inúmeras pessoas passando pela vida de Jesus, mas vamos ver aqueles que estavam verdadeiramente interessados, tendo suas vidas transformadas. Tudo na vida se desenvolve verdadeiramente a partir do nosso interesse. Quando nós estamos interessados, nós captamos tudo melhor, absorvemos melhor, recebemos melhor. O interessado, gente, não vê, pelo menos, obstáculos, não tem distrações para desviar a sua atenção. Ele está interessado. Eu conheço pessoas que resolveram estudar depois da vida adulta. Não tiveram chance, talvez, de estudar ou de fazer um curso, ou por algum motivo resolveram fazer um curso superior na vida adulta. O que é interessante nesses casos é que essas pessoas, ainda sendo adultas, ainda sendo bastante mais velhas do que a maioria da sua classe, eles têm excelentes notas, eles estudam com muita facilidade, eles captam com muita facilidade. Talvez não seja que hoje o Valdetário teve pela manhã. O Valdetário foi fazer um curso de economia e depois de muito tempo foi lá laureado, etc. Por quê? Porque ele estava interessado em estar dentro daquela sala de aula. E os seus colegas, os seus amigos, colegas de sala diziam: o senhor tem tempo de estudar? Ele disse: não. E como é que o senhor tira tanta nota boa? Estou interessado. Meu tempo é esse aqui. Passa uma revisãozinha aqui e ali. Deco fez a mesma coisa. Deco daqui, eu estou dando exemplos nossos aqui. Foi estudar, fazer um curso também, depois de muito tempo. Laureado. Melhor da sala. Porque ele tinha interesse. Ele estava ali porque ele queria. Ele queria estar ali. Eu estudei engenharia, depois estudei teologia. Eu estudei engenharia. Quando eu voltei para a sala de aula no curso de especialização, foi muito mais tranquilo. Quando eu voltei no mestrado, foi muito mais tranquilo. Por quê? Porque eu estava interessado.
Os interessados não têm barreiras, não medem esforços. Os interessados estudam dentro de ônibus, estudam dentro de shopping center, estudam dentro de biblioteca, estudam dentro de livraria, porque não podem comprar um livro, e vão lá todo dia, estudam 10 páginas, 15 páginas, vai embora, não compra, volta no outro dia, estuda de novo. Por quê? Porque estão interessados. O texto de hoje mostra que Nicodemos foi à noite ter com Jesus, não necessariamente porque foi à noite, mas pelo comportamento dele, ele mostra interesse. Havia razões para ele vir ter com Jesus à noite? Sim, mas todas elas e outras que possamos aqui levantar, quem sabe, mostram a mesma marca. Ele buscou, ele foi até Jesus, ele procurou saber onde ele estava, ele fez perguntas de quem está interessado. Você está interessado em Jesus? A marca da sua postura foi de quem era interessado. Fica muito claro quando ele se mostra até dividido. Nicodemos se mostrou dividido, um teólogo judeu que investiga a espiritualidade de Israel. Como ser humano, percebe a divindade de Jesus. E aí ele começa: como pode, mestre? Como pode isso? Como pode ser isso? Me explique melhor. Esse é um tipo de comportamento misto entre coragem e interesse. Eu vejo assim. Um comportamento meio que misturado do interesse dele de investigar melhor, mas ao mesmo tempo de muita coragem, porque ele poderia ser visto e não seria algo assim como Arimateia, que era discípulo de Jesus em secreto, porque não podia ser visto com Jesus. Mas não é assim conosco. Não é assim conosco. Cá para nós, pensa comigo, não é assim conosco. Nos encontros da vida, mesmo naqueles que nós mostramos interesse, que queremos saber bem, queremos saber mais, sempre haverá aquele frio na espinha, especialmente quando tratamos da espiritualidade das nossas vidas. Mas só há esse frio, só há esse, às vezes, temor pela relevância do objeto do nosso interesse, que no caso é Jesus Cristo. Quando eu investiguei sobre Jesus, eu estava interessado, muito interessado. Mas havia medo em mim. E assim eu escondia a minha Bíblia no colchão da minha casa. E ao mesmo tempo me veio uma certa coragem de me expor um pouco para os meus amigos e outras pessoas. Mas ao mesmo tempo volto e digo: mas eu estava muito interessado, mas eu tinha receio. Por isso eu colocava a minha Bíblia embaixo do colchão, para minha mãe não ver. Porque eu não queria ser visto, mas eu estava interessado. Eu corria o risco. Se eu fosse limpar o quarto lá e achasse minha Bíblia, eu corria o risco. Estava interessado. Sempre vai ser assim. Mas não deixe nunca que o medo se sobreponha ao seu interesse, abafando tudo. Nesse momento, assuma com coragem a sua busca por Jesus, o seu encontro com Jesus. Nicodemos não podia negar o impacto de Jesus em todo canto. Por isso ele o procurou e se interessou. Uma fé sincera, mesmo com medo de qualquer consequência, de amigos, de colegas, de parentes, ela assume com coragem e segue em busca de manter o seu encontro ou de se encontrar com Jesus. Eu sei que muitos aqui estão no pós-encontro com Jesus. Isso também requer coragem. Muitos daqui, talvez a grande maioria, esteja no pós-encontro com Jesus. E aí é um ponto a se considerar. Qual a diferença que esse encontro tem feito na minha vida? Cada pessoa aqui, cada uma, é muito provável que tenha também razões para ter medos, receios, temores. Para assumir esse encontro com Jesus que trouxe você à vida. O interesse é verdadeiro, mas o receio existe. Se eu posso dar um conselho para você agora, receba, pela inspiração da palavra de Deus. Receba, entre nesse relacionamento seguindo todo o seu interesse, porque isso veio genuinamente.
todo o seu interesse veio genuinamente. Siga ele, siga por onde não o seu coração, mas o seu interesse lhe levar. Aquilo que lhe interessou, aquilo que lhe chamou a atenção em Jesus Cristo um dia. Siga por esse caminho, percorra essa trilha que você vai se manter encontrando com Jesus a cada dia da sua vida. Você está interessado porque você foi tocado pelo Espírito Santo, porque algo novo surgiu, ou algo novo está surgindo na sua vida. Nós estamos na chamada agora para o dia do sim, como disse o pastor Gêsio aqui. Nós estamos na chamada para o dia do sim, o dia da confirmação. E nós temos tido aqui, a cada 5, 6 meses, uma quantidade grande de centenas de pessoas que têm dito sim a Jesus aqui publicamente, numa festa que tem se transformado essa confirmação nessa igreja. Graças a Deus por isso. Louvado seja o Senhor. As células trazendo as pessoas, as células fazendo os seus encontros de membresia, os líderes de células atuando e trazendo pessoas, mas todas elas, em algum momento, demonstraram interesse, mas às vezes vem aquele friozinho lá na espinha que diz: que decisão é essa? Que decisão é essa que eu vou tomar? Esse é um bom exemplo de quem tem um encontro com Jesus. Não tenha medo das consequências desse encontro. Qual seria o seu receio? Não tenha. O que você quiser saber, nós vamos esclarecer. Mas quando você se aproxima de Deus, de Jesus, você agora se aproxima da família de Jesus, que é a igreja de Jesus Cristo. E como você pode amar a Jesus? Eu quero lhe auxiliar com isso. Dizer que ama a Jesus, se você não ama suficientemente a sua família para querer estar envolto com ela, envolvido com ela. Não tenha receio. Quer ter um encontro verdadeiro com Jesus? Deseje o novo da vida. Deseje o novo da vida. O passado, como diz o poeta, é uma roupa que não se veste mais. Poeta do meu tempo, a maioria de vocês aqui sabe nem quem é. Vocês são tudo adolescentes mesmo. Porque tudo que eu digo aqui, todo mundo se esquiva. Só Jesus que assume mesmo. Piteadeira que ele deu a Denise de presente agora. Foi Jesus. Os grandes encontros se dão por esse fato, o desejo do novo da vida. Paulo aos Colossenses diz que a vida cristã se renova a cada dia. Pessoas acomodadas em suas situações dificilmente buscarão encontros significativos. Porque elas não querem nada que mude o seu padrão de vida. Estável. Lembre-se que quando a pessoa está morta, é estável. Morto. O mais estável é o morto. Talvez uma das razões é o medo do novo. E isso é compreensível. A rotina parece mais segura para aquelas pessoas que mesmo entendendo que essa rotina não vai levá-las para lugar nenhum, o medo do novo chega. O medo do novo, gente, escraviza. O medo do novo, a rotina parece mais segura para essas pessoas, mas o medo do novo atola, emperra, leva à mesmice da vida. Ninguém aqui, eu acredito, queira assumidamente viver a mesmice da vida. O entediado não quer se mover, porque aquele tédio é suficiente. Ele tem medo de dar outro passo. O medo do novo tomou conta do sinédrio, que não queria. Você viu eles dizendo aqui: isso é a ralé que está crendo nisso, isso é esse povo que está crendo nisso. Isso é esse povo que não entende nada, que está crendo nisso. Você sabe quando estão as pessoas que disseram isso nesses últimos 2000 anos, dizendo isso é para esse povo que não entende nada disso? Elas estão no inferno. E os incultos e os simples estão na presença de Deus. E continuarão na presença de Deus. Não tenha medo do novo. O medo do novo vai impedir você de caminhar mais com Jesus. E o sinédrio estava com esse medo, os líderes judaicos estavam com esse medo, estavam acomodados no seu sistema de crença ao ponto de não perceberem a divindade de Jesus. Mas Nicodemos mostrou o seu desejo
do novo quando ele seguiu procurando esclarecimentos para as suas dúvidas. Aquele arcabouço doutrinário judaico estava em xeque agora na vida de Nicodemos. Ele era um teólogo, um líder, mas nem isso impediu. Olha o texto que diz, no debate dele com Jesus: ninguém pode ver o reino de Deus, disse Jesus, se não nascer de novo. E Nicodemos perguntou: como alguém pode nascer de novo sendo velho? Você vê que ele percebe, não, ele estava interessado. Como é que é essa história? Isso é algo novo, eu quero saber mais. É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer, respondeu Jesus para ele. Digo-lhe verdade, ninguém pode entrar no reino do céu se não nascer na água do Espírito. Isso deve ter mexido com a cabeça de Nicodemos mais uma vez, mas havia uma cultura espiritual em Israel, que a água significa a purificação, a limpeza, e o nascimento ali seria um nascimento, um renovo na vida. Mas ele estava dividido, mas nem isso o impediu de seguir e de buscar esse novo que Jesus estava trazendo. Muitas coisas se colocam entre nós e o novo da vida, mas o que nos impede de fato está dentro de nós, é o medo do novo. A ansiedade tem sido o quê? A doença do século? Não, tem sido a doença dos séculos. E por quê? Porque ela tem o poder de aniquilar o novo na sua vida. A ansiedade tem o poder de aniquilar, de matar, de soterrar o novo na sua vida. Porque a ansiedade é o medo daquilo que eu não sei o que é, não é verdade? Definindo em poucas palavras, é o medo daquilo que eu nem sei, mas eu estou com medo, estou com receio, é o medo de um futuro desconhecido. Isso é ansiedade, é o medo do novo. E o medo do novo leva as pessoas a estagnarem, ela destrói as chances do novo se instalar, de horizontes surgirem, de possibilidades acontecerem, de mudanças transformadoras se instalarem na nossa vida. O medo do novo levou o povo de Israel a passar 40 dias no deserto. 40 anos, desculpe, 40 dias tenha sido lucro. Cades Barneia, números 11, 12, 13 ali. O povo está diante da terra prometida, manda 12 espias, 12 voltam entusiasmados, 10 voltam ansiosos e com medo. Diz, não vamos entrar aí. Vocês conhecem essa história? Não vamos entrar aí, porque esses homens trouxeram cachos de uva carregados no apoio de um pau por 2 homens. E eles diziam, né? Se a uva é desse tamanho, então imagina quem come essa uva. Não queriam entrar, estavam com medo do novo. O medo do novo levou Pedro a negar Jesus. Avalie isso. O medo do novo, o medo do novo momento, ele fraquejou ali. O medo do novo nunca leva ninguém a avançar. O que nós temos que ter conosco, isso não é nenhum pensamento positivo, apesar de ser extremamente positivo, porque Deus é positivo em nós, é que se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu tenho dito aqui que o meu combustível pessoal, o maior combustível da minha vida para me seguir adiante, é o que aconteceu comigo ontem. É o que aconteceu comigo anteontem, é o que aconteceu no ano passado, é o que aconteceu 30 anos atrás, quando Deus, esse mesmo Deus, esteve comigo em todos esses momentos. E por quê? Por que razão Ele não estaria comigo hoje? Esse é o meu combustível. E vocês mesmos são testemunhas do quanto eu tenho visto em vocês. E vocês têm sido o combustível, a igreja tem sido o combustível para a minha própria vida. Os encontros significativos acontecem quando se deseja o novo. Se você quer encontrar com Jesus, eu tenho que dizer a você isso. Tenho que dizer isso a você. Você tem que estar aberto para o novo. Você tem que estar aberto para o novo. Porque uma vida nova pode surgir na sua existência. Uma nova vida com novos valores, com novas posturas. O exemplo de Nicodemos é que me inspira. Venceu obstáculos grandes, porque desejou o novo na vida. Com Deus. Talvez você tenha tido um encontro com Jesus, muito provavelmente. Mas escute isso aqui. Esse encontro somente será de fato implementado, com todos os seus benefícios e consequências, se você desejar e permitir que o novo da vida se instale na sua vida. Novo. Vocês viram a caneca nova da igreja?
novo nas novas posturas, o novo das suas posturas. Lembre-se aqui o antes e o depois. Os manuais bíblicos de Paulo, Colossenses, Efésios, Filipenses, ele sempre enfatiza o antes e o depois. As minhas posturas de antes e as minhas posturas depois do encontro com Jesus. O novo nas suas palavras, o meu vocabulário de antes e o meu vocabulário do depois. Não somente dos meus palavrões de antes e das minhas palavrinhas de hoje, mas o tipo de palavra que saía da sua boca, a palavra pessimista, a palavra sem esperança, a palavra sem vida. O novo nas suas ideias. Você agora constrói ideias baseadas naquilo que Jesus Cristo traz para nós. Essa semana, numa das redes sociais, eu vi uma postura que me chamou a atenção de uma cantora, Adele, fazendo um discurso do lado do Dalai Lama, cidadão interessante, que anda sempre com aquela roupa. Não tem manequim para o Dalai Lama, né? Ele está sempre com aquela mesma roupa. Vai na loja, a mesma, o cara já sabe, vende para ele lá. E ela fazia uma defesa do mal. Qual é o mal do mundo? Fez uma defesa óbvia, mas humanista, totalmente humanista, sem qualquer cunho espiritual, tentando dizer onde estava o mal. O mal está, a raiz do mal. Bonito, bonito. Aí alguém bota, tem que ser Adele. Tem que ser Adele. Eu tenho que botar alguma coisa, postar alguma coisa ali para marcar uma posição. Não vi nenhum cristão colocando. Eu apenas disse, eu não tenho mais esperança nenhuma num discurso humanista como esse. Não tenho esperança nenhuma. O mal não será superado dentro do próprio ser humano. Ele só é superado com a presença de Deus plenamente, com o encontro com Jesus Cristo. O novo nos seus relacionamentos, o novo em tudo vai acontecer na sua vida, mas para isso não tenha receio, siga em frente, abrace o novo da vida com Jesus Cristo e com as suas implicações. Uma garantia pode ser dada aqui, o novo de Deus supera em muito o velho da vida estagnada, da mesmice, da rotina entediante, da ausência de desafios que leva à ausência de vitórias. Alguém que não tem desafio nunca vai ter vitória. Com Jesus há uma nova vida adiante. O exemplo de Nicodemos aqui é esse. Você viu no texto aqui que nós lemos, 7:50? Ele já está ali defendendo Jesus. Há um novo na sua vida. Houve um novo na vida dele. Ele abraçou o novo, os seus desafios, a sua postura diante do sinédrio. A pergunta é, o que é que eu faço? O que é que você vai fazer com o novo de Jesus na minha vida? O que é que nós temos feito? Vai abraçar o novo de Jesus? Quando você abraça o novo, você vai na direção de evitar a superficialidade. E se você quer um encontro com Jesus, você tem que evitar a superficialidade. E é isso que a gente vê aqui nesse encontro. Por isso que o encontro verdadeiro requer sair da superficialidade. Veja como foi com Nicodemos, está aí no texto, no versículo 9. Perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Veja o interesse dele. Disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas. Eu quero assegurar que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas, vocês não creram. Como vão crer se eu falar em celestiais? Esse é o debate de Jesus. Agora, eu não costumo fazer isso, vocês sabem disso, a não ser que traga um verdadeiro benefício à nossa compreensão, e aqui eu creio que traz muitos. Nesse diálogo de Jesus com Nicodemos, a gente tem que olhar duas palavras aí que vêm no idioma original. Mais uma vez, vocês sabem que eu não costumo fazer isso, mas esse me chama a atenção. No primeiro momento, quando Nicodemos diz nesse versículo, quando ele diz assim, não é nesse, é lá no primeiro que ele diz, sabemos que és mestre em Israel. Essa palavra sabemos, ela vem com uma conotação bem particular do idioma grego. Esse sabemos é uma palavra lá que não adianta dizer aqui, que a gente não sabe mesmo, mas ela traz a ideia apenas de saber superficialmente, de saber por uma notícia, de saber porque leu uma notícia.
O que Nicodemos está dizendo: nós sabemos que você é mestre em Israel, temos ouvido sobre isso, temos escutado sobre isso, tem saído no Diário de Pernambuco, no Jornal do Brasil, tem saído na mídia, no Jornal Nacional, em todo canto tem saído, que você é mestre em Israel. Essa é a palavra que está aqui, esse sabemos. No entanto, no segundo momento, e é esse momento aí, quando Jesus fala com ele agora e dirige aqui a palavra, ele diz: você é mestre em Israel e não entende, não compreende, não sabe essas coisas? Que coisas? As coisas que ele vinha fazendo. Essa palavra aqui tem uma outra conotação. A palavra aqui é por saber, por uma experiência pessoal, por ter experimentado, e não por ter visto uma notícia, mas sim porque experimentou. Ele diz: você que é mestre em Israel, nunca experimentou isso. Você que é mestre em Israel, não sabia que havia de vir o Messias. Você que é mestre em Israel, nunca participou disso. A sua espiritualidade não trouxe a você essa vivência. Isso faz uma diferença grande, toda a diferença, porque ele está dizendo a Nicodemos que a vida com Deus precisa ser experimentada, e não saber de notícia, e não saber porque alguém disse, e não saber porque saiu no jornal, e não saber porque ouviu um pregador, ou porque foi à igreja. Muita gente vive na superficialidade. Isso mostra que o encontro com Jesus de Nicodemos foi um encontro verdadeiro. O encontro verdadeiro vai lá dentro, traz implicações. Nunca aceite a superficialidade, ela vai limitar sempre a vida com Deus. Hoje de manhã eu estava na praia, vocês podem ver o meu bronze por isso. Eu estava na praia lá em Porto de Galinhas. Eu sempre que vou ali, eu tenho essa coisa na minha cabeça, sempre vem à minha mente. Quando eu olho aquela praia com todos aqueles arrecifes, eu olho de cima, às vezes eu estou remando em cima da prancha ali do stand-up, eu vou olhando, eu vejo aquela coisa linda, todas aquelas pedras, tudo aquilo. Mas nada se compara quando eu coloco um óculos e eu mergulho. Porque eu saio da superfície, eu entro na profundidade, e com um óculos de mergulho ali, eu consigo, que na época de Jesus chamava-se máscara, agora chama-se óculos. Está aprendendo, viu, Jesus? É máscara, agora é óculos, é um snorkel. Naquela época não era, naquela época era. Eu vejo a profundidade, aí eu vejo o detalhe, eu vejo os detalhes da beleza dos corais, dos peixes. O que de cima eu vejo apenas na superficialidade, eu não consigo definir, é como se estivesse sem óculos, a coisa meio embaçada. O encontro com Jesus tem que ser assim. Quem vive na superfície perde a beleza e a solidez da profundidade. Você lembra que a semente que conseguiu brotar, ela frutificou porque ela conseguiu solo. Os alicerces profundos é o que sustenta a existência nos tempos das intempéries. Qual é a sua decisão nesse encontro com Jesus? Mergulhe fundo, esteja com a Bíblia, esteja com a palavra de Deus, esteja com uma célula, esteja com um devocional. Diga sim, firme os seus passos para que esse encontro verdadeiro continue. E aí você precisa receber a promessa de Deus, porque o texto diz assim, nesse diálogo vai terminando, e aí entra João com a sua posição teológica: porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A oferta de Deus foi tudo, foi o seu máximo, e a minha oferta não pode ser o meu pouco. Eu li aqui um devocional que eu li um dia dessa semana passada, me mexeu com o coração, porque ele falava mais ou menos isso. O que Jesus tinha feito por mim, o que é que você tem feito por ele? A minha oferta não pode ser o meu mínimo, a minha oferta não pode ser as minhas reservas. A promessa de Deus é essa, é para ter um encontro com Jesus que seja verdadeiro, profundo. Eu assumo, eu recebo, eu tomo posse, como dizem alguns, como você queira dizer, mas viva a promessa de Deus. Essa é a promessa, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que tenha um encontro com Ele não morra, mas tenha vida eterna. Ele está aqui hoje fazendo essa proposta. Cabe a mim aceitar ou rejeitar. Então, para ter um encontro com Jesus, você tem que aceitar Ele no seu coração.
E veja o que a proposta significa. Aqueles que desejam um verdadeiro encontro. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas que ele fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Por não crer no unigênito, no Filho unigênito de Deus. O que é que isso significa? É que ele enviou, a promessa está aí, mas eu preciso aceitar. E aceitar, entenda, não é algo romântico apenas. Não é algo, olha, eu aceitei Jesus, naquele momento foi tão gostoso. E foi mesmo. Mas aceitar significa aceitar tudo que ele traz consigo. O encontro com Jesus traz, antes de tudo, uma cruz. Qualquer encontro com Jesus tem que terminar na cruz. Porque ele disse: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. A sua cruz é a sua missão. A sua cruz é o propósito de Deus para a sua vida. Aceitar Jesus tem implicações. Volto a dizer, não é aquele romantismo apenas. É o que eu tenho que fazer de fato. Porque quando eu aceito o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia. O Evangelho tem todas as suas implicações, mas acima de tudo ele é a boa notícia que vem para dizer: houve a intervenção divina nesse mundo, houve uma intervenção divina aqui, e se você entrar em acordo com essa intervenção, você vai conhecer o reino de Deus. E o reino de Deus tem implicações. E aí Nicodemos se encontra lá, cuidando do corpo de Jesus. Ele aceitou Jesus, aceitou as implicações, aceitou se desfazer do seu medo, aceitou tirar de lado o temor que ele tinha, a dificuldade que ele tinha. Porque você olha agora, onde está o medo de Nicodemos? Pagando pelo sepultamento de Jesus. Onde está o receio do novo de Nicodemos? Sumiu. Onde está a superficialidade? Se aprofundou e assumiu as consequências. Agora esse homem está com Jesus Cristo, assumindo as consequências desse ato de aceitar Jesus. Quando a gente chama as pessoas para ter um encontro verdadeiro com Jesus, é um encontro nesses moldes, um encontro verdadeiro que vai deixar sempre um antes e um depois, vai deixar uma marca, vai deixar uma vida transformada, vai deixar novos paradigmas, vai abandonar o medo, vai se livrar de todos os receios, vai afirmar publicamente, com toda a coragem e desprendimento, vai manter o Evangelho prosseguindo, vai dizer sim à igreja, porque disse sim ao Senhor da igreja, vai abraçar uma célula, vai viver em comunidade, vai servir ao próximo, vai ajudar nas Carolinas, vai ajudar na Casa da Esperança, vai fazer a diferença nesse mundo. Isso é quando eu aceito Jesus, eu passo por essa transformação. Foi isso que aconteceu com esse encontro que Nicodemos teve com ele e que gerou tantos encontros posteriormente na sua vida. Não abdique desse momento, não deixe de lado a possibilidade de ter um encontro com Jesus ainda hoje, nesse local. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela tua presença nesse local, pelo teu Espírito Santo. E nós pedimos que a tua graça nos envolva de tal maneira que nós percebamos, Senhor, que em cada um desses encontros, especialmente desse encontro de hoje, nós estamos lá dentro. Tanto de nós estava ali em Nicodemos. E nós queremos agora tanto de Nicodemos em nós, nesse pós-encontro desse homem com o teu Filho Jesus Cristo. Nos ajuda nessa direção. Em nome de Jesus. Amém. Queria pedir que